Fala galera, eu sou a Dalvana, eu sou Publisher Enablement Specialist aqui na Monetize More e no vídeo de hoje nós vamos responder algumas das maiores dúvidas dos nossos publishers brasileiros que chegam aqui todos os dias pelos nossos canais. Inclusive, se você ainda não segue a gente nas redes sociais, já começa a seguir agora lá no @monetizemore.br no Instagram e claro, se inscreva também aqui no canal e fique por dentro de todas as novidades. Tô aqui com o Ítalo hoje, né Ítalo? Se apresenta aí pra gente. É isso aí, pessoal. Prazer mais uma vez estar aqui falando dos principais publishers aqui do nosso mercado latino-americano. Eu sou o Ítalo Mingoni, eu sou diretor de Growth aqui na Monetize More, principalmente do mercado da Latinoamérica, e a gente está aqui justamente para atender os principais maiores publishers da Monetize More, tentar realizar aquele procedimento mais consultivo para vocês poderem dar um lift na receita de vocês. Então pode contar com a gente. Boa, Ítalo. Obrigada pela participação, viu? Vamos lá, então, Ítalo. Tem algumas perguntas que chegam aqui, né, nos nossos canais da Monetize More. E a primeira delas é: contratar empresas para enviar tráfego humano para o meu site configura como tráfego inválido? Inicialmente, essa resposta é não. Tá? Existem diversos processos para a gente entender o que pode configurar como tráfego inválido. Tá? O Google ele tem uma política muito restrita com relação a isso. Mas basicamente, né, o tráfego inválido ele não é somente através de robôs. Tá? Você tem políticas que você deve seguir que também devem cair dentro dessa política de tráfego inválido. Por exemplo, não clicar nos próprios anúncios, né? Ou não agir como se fosse um robô dentro do seu site. Tá? A qualidade do seu tráfego também ela interfere bastante, tá, dentro do processo de identificação do tráfego inválido. Então, sempre quando você for comprar tráfego, né, então, ou seja, estou utilizando a compra de tráfego para poder escalar dentro do meu site, eu tenho que entender a qualidade daquele tráfego. Então, você consegue ver isso através do Google Analytics, você consegue saber, olha, a quantidade de bounce rate que está tendo dentro do meu conteúdo, ou o tempo de página que o usuário dá em cada página. Isso tudo vai meio que determinar se o usuário é de qualidade ou não. Perfeito? Lembrando que existem bots, tá? Existem bots bons e bots ruins dentro da internet. E a grande maioria de tráfego de bot que vai ter no seu site são bots bons, são bots que o Google utiliza para poder ler o seu conteúdo, para poder indexar o seu site. Inclusive, alguns robôs que eles passam são robôs que identificam o Ads TXT para poder monetizar o seu site. Então, existem robôs que são necessários passar dentro do seu site, entendeu? E com relação ao tráfego inválido, é muito importante lembrar também que a Monetize More possui, né, um mecanismo para poder, primeiro, identificar e, segundo, bloquear requisições de anúncios para tráfego inválido. Então, a ferramenta ela chama Traffic Copy, é uma ferramenta premiada pelo Google, inclusive, o Google premiou a Monetize More através dessa ferramenta por uma ferramenta assim, inovadora, né? E a Monetize More conta com essa feature, né, com essa ferramenta disponível para os usuários e os publishers daqui da nossa empresa. Então, se você é o publisher da Monetize More, procura saber junto com o seu POC, o seu ponto de contato, o AdOps que gerencia a sua conta, ou o sucesso do cliente, o funcionamento do Traffic Copy, ou como que ele funciona, como que ele é desenvolvido, e como que você pode utilizar essa ferramenta para prevenir o tráfego inválido dentro do seu site. Maravilha, Ítalo. Eu até acho super interessante que o Traffic Copy, ele te mostra quais são a sua porcentagem, né? Quais são as suas porcentagens de tráfego inválido e suspeito, e dentro do tráfego suspeito ele faz essa divisão, para que você veja quais são os robôs bons, né? E os robôs ruins. Então o publisher, né, consegue ficar mais tranquilo, porque ele vê ali, né, quais são os robôs que podem ser realmente prejudiciais para o site dele e quais que estão só ali, né, ajudando, inclusive, para que ele consiga monetizar melhor. Vamos lá para a próxima dúvida. Comprar tráfego é essencial para a monetização de anúncios? A resposta inicial é não, mas a gente tem que entender como que a compra de tráfego ela vai ajudar o seu negócio a desenvolver mais rápido. Tá? Então, perguntando que ela é essencial, ela não é, porque tem muito site, tem muito publisher que ele monetiza basicamente com o tráfego orgânico. Então, ou seja, ele não faz um investimento de tráfego para poder levar usuários para o site dele. Então, organicamente, ele conseguiu fazer esse processo. Entretanto, para você ranquear muito bem, né, organicamente, tem que seguir uma série de outras políticas, né, que são fatores de ranqueamento para o Google sempre te colocar lá no topo da SERP dele, né, que chama, né, no topo da página de busca dele. Entretanto, o Google tem mudado muito aquele layout daquela primeira página, e você pode ver que os primeiros resultados são sempre anúncios, né, que são usuários e publishers que pagam
para aparecer lá nas primeiras posições. E de forma orgânica, de forma natural, o próprio usuário ele acaba clicando nesses anúncios. Existem diversas formas de você rampar, né, de você subir rapidamente o número de usuários dentro do seu site. Organicamente é uma das formas mais lentas. Então, por isso que a compra de tráfego ela vai te ajudar a conseguir aumentar o número de usuários, o número de sessões dentro do seu site com maior rapidez. Então, você consegue controlar, né, através de um budget de investimento diário ou mensal, você consegue controlar e levar mais usuários para o seu site através dessa estratégia. Maravilha, né? Então não é essencial, mas ajuda na velocidade, né? E se você quer ter resultados maiores, né, em menos tempo, eu acredito que é super importante. Maravilha. Outra pergunta que a gente sempre recebe aqui é sobre o AdSense, né? Tem muitos publishers que começam a usar o AdSense, começam a ter um bom resultado ali. E a pergunta é possível ganhar mais de $1.000 com o AdSense? A resposta é sim, mas isso também vai depender de diversos fatores, né? Tipo assim, o AdSense, a grande maioria das vezes, a venda do anúncio publicitário através do AdSense, ela se dá através de clique no anúncio. Então, basicamente, você imprime o anúncio no seu site, mas você só vai receber por aquela impressão, por aquele valor, o valor referente àquele anúncio, se o usuário clicar no anúncio que está no seu site e ir para o site do advertiser, qualquer coisa nesse sentido. Então, é possível fazer sim, mas isso vai depender muito da escala de número de usuários que você tem no seu site, do número de cliques que os usuários dão nos anúncios no seu site, né, e até mesmo da fonte de tráfego que você está levando para o seu site. Lembrando que os usuários que eles chegam no seu site através de uma forma orgânica, né, então ele vai lá, pesquisa no Google algum assunto, ele cai no seu site porque você é referência, está muito bem ranqueado lá no Google. Você tem que entender que cada tipo de usuário ele tem uma intenção diferente. Então, o usuário orgânico ele tem uma intenção muito maior de consumir o conteúdo, né, do que de clicar num próprio anúncio. Diferentemente do usuário que vem através de um anúncio. Ou seja, ele estava em outro site, estava em outro aplicativo lá na vida dele, lá mexendo lá na vida dele, ele viu um anúncio do seu site, clicou no seu anúncio. Então, se a gente for colocar de forma mais estratégica, a intenção de saída, entre aspas, desse usuário, ela é maior do que a do cara orgânico. O cara orgânico, ele está 100% comprometido a entender o conteúdo. E o usuário que veio do tráfego pago, ele já tem uma intenção de saída maior, porque ele chegou no seu site através da saída de outro lugar, ou seja, outro aplicativo ou outro site. Ou seja, ele foi provocado. Ele viu um anúncio do seu site e falou, nossa, que legal, deixa eu acessar lá. Então, se a gente for voltando no cerne da questão, né? É possível fazer $1.000 com AdSense? Sim, é possível. Possivelmente você vai ter que ter um número muito alto de usuários, né? E o perfil, né, daquele usuário, né? O usuário que clica, o usuário que tem a intenção maior de saída, tem que ser maior também no seu site, entendeu? Lembrando que isso também pode gerar riscos, né? Então talvez seja importante você adotar uma outra estratégia de monetização, em vez de ser AdSense, procurar talvez um parceiro de canal e tudo mais. Você pode escalar o seu tráfego através de uma Ad Exchange. Maravilha, Ítalo. Obrigada mesmo pela resposta. E aqui uma outra pergunta, né? Nós somos, né, um parceiro de monetização, a Monetize More, e muita gente pergunta, o que faz um parceiro de monetização, né? Qual que é a nossa função aqui, Ítalo? Conta pra gente. Perfeitamente. O parceiro de monetização ou parceiro de canal, né, ele é como se fosse uma extensão do Google, ele é um braço do Google. Então imagina o Google, ele é um grande polvo, né, ele tem diversos braços diferentes e esses braços são justamente os parceiros de canais. Então pensa no parceiro de canal como se ele fosse uma extensão do Google. O Google, ele não tem condições de atender todos os publishers diretamente. Correto? Então é difícil um publisher, principalmente aqueles que não são muito escalados, quando eu falo escalado tem milhões ou bilhões de acessos por mês ali, né? Então o Google não tem condições de atender todos os publishers diretamente. Então o que o Google faz? Ele seleciona alguns parceiros, né? Alguns parceiros de canal, channel partners, e o Google entrega para esses parceiros todo o arcabouço tecnológico, o arcabouço de mercado, entrega para esses parceiros de canais para que eles sirvam a tecnologia de advertising do Google. Ou seja, esses parceiros eles possuem uma Ad Exchange e o Google permite que você
tenha condições de gerenciar inventário de terceiros, ou seja, o parceiro de canal gerencia inventário de outras pessoas para o Google. Então, de forma bem simples e prática, respondendo, o parceiro de monetização ou o parceiro de canal, ele é uma extensão do Google. Ele vai fazer o trabalho do Google atendendo pequenos e médios publishers. Maravilha, Ítalo. Outra pergunta aqui sobre conteúdo, né? A gente estava falando de algumas estratégias que a gente pode ter o tráfego orgânico, e eu acredito que uma das melhores técnicas de trazer, né, audiência para o nosso site é ter um conteúdo de qualidade. E como que a gente pode melhorar o conteúdo que é considerado ali de baixo valor? Perfeito. Essa pergunta é muito interessante porque novos publishers estão tentando aprovar sites para poder ser monetizado através da demanda do Google. E um dos grandes fatores de desaprovação, na verdade, né, é justamente o conteúdo de baixo valor. O Google ele entende que você, como publisher, também é uma extensão dele, onde você oferece conteúdo relevante e de qualidade para o usuário do Google. Então, ou seja, o usuário vai lá no Google, digita a dor dele, o problema dele, o que ele quer resolver, ele chega lá no seu site através dessa dor, né, entre aspas, e você entrega um conteúdo relevante, um conteúdo que vai resolver o problema do usuário do Google. Então, pensando dessa forma, para a gente entender que um conteúdo, para ele não ser considerado de baixo valor, ou seja, é um conteúdo de valor, é justamente o que o Google fala, é um conteúdo que ele seja relevante, que ele consiga resolver o problema do usuário, né? Então, como que um conteúdo vai ser relevante? É quando você dá detalhes sobre o problema que o usuário está procurando. Então, por exemplo, o usuário ele quer saber como, parafusar uma estante na parede, beleza? Então, quando você chega e dá detalhes sobre aquele processo, olha, você vai precisar de tais materiais, você precisa de uma régua, você precisa de uma trena, você precisa... Quanto maior o número de detalhes, mais rico vai ser aquele conteúdo. Então, normalmente, né, os usuários, quando eles vão entrar lá, eles querem resolver o problema deles de uma vez só. Então, ele quer entrar no seu conteúdo e aquele conteúdo que você vai disponibilizar para ele tenha tudo que o usuário vai precisar de resolver aquele problema. Então, com relação a conteúdo de valor, né, é um conteúdo que é relevante com relação à sua estratégia, o nicho que você atua e tudo mais. Ele é um conteúdo que dá muito detalhe, ele é rico em detalhes, é um conteúdo extenso, normalmente conteúdo de mais de 800, mais de 1.000 palavras, né, que vai exemplificar e resolver a dor do usuário. Então, o Google ele leva esses fatores de ranqueamento, esses fatores elencados para poder qualificar o conteúdo. Conteúdo que tenha um conteúdo longo, né, de longa duração, então, ou seja, conteúdo que vai ter mais de 800, mais de 1.000 palavras, e um conteúdo que seja bem estruturado ali, nas estruturas de boas práticas de SEO, também vão poder te ajudar a ranquear, otimizar o processo de qualidade de conteúdo do seu site. Então, sempre lembrando, conteúdo que é relevante, conteúdo que traz valor para o usuário, quando o usuário procura alguma coisa e ele quer resolver aquele problema. Maravilha, Ítalo. E a nossa última pergunta aqui, qual que é a melhor forma e a mais estruturada, né, a maneira mais estruturada ali da gente conseguir crescer a receita do nosso site? Com relação a receitas, tem que entender que existem diversas formas de diversos processos, diversas estratégias diferentes de monetização para o seu site. Com relação a anúncios, né, que é o que mais interessa aqui, a gente tem que entender que utilizar processos para levar usuários para o nosso site, esse é o primeiro ponto, né, de adquirir usuários. Então você vai criar processos de aquisição através de tráfego orgânico, através de tráfego pago, ou sendo referenciado por outras pessoas. Então, existem, às vezes, fazendo um lançamento de algum produto, de alguma página específica e tudo mais. Então, você vai usar processos primeiro para criar mecanismos, né, para o usuário chegar no seu site. Então, processo de aquisição de usuário. Esse é o primeiro ponto. Então, se você consegue criar processo de aquisição, fazer com que esse usuário ele chegue no seu site, esse é o primeiro ponto que a gente tem que dar atenção, né? O segundo ponto é o processo de retenção daquele usuário. Beleza, eu consegui fazer o primeiro processo, eu levo o usuário para dentro do meu site, mas só que eu tenho que criar mecanismos para fazer aquele usuário ele volte no meu site. Então, eu crio o processo ali de conversão para eu tornar aquele usuário um lead, né? Eu ter as condições de comunicar diretamente com o meu usuário, e toda vez que sair uma novidade no meu site, um conteúdo novo, eu posso enviar até mesmo um conteúdo relevante que seja próximo daquilo que ele tinha procurado no início. Eu tenho condições de
enviar para o usuário esse novo conteúdo. Então, ou seja, lá depois que ele entrou no seu site, você criou um mecanismo de aquisição de usuário. Ele entrou no seu site, consumiu o seu conteúdo e ele gostou daquele conteúdo, dificilmente ele vai, de forma orgânica, né, voltar para o seu site novamente. Então, é muito interessante você criar esse mecanismo também para reter o usuário no seu site. Você pega o nome dele e o e-mail dele, ou você pega o nome e o telefone dele, e você pode enviar uma comunicação direta para aquele usuário, entendeu? Até mesmo quando o usuário aceita aquele push notification. Então, ou seja, você tem condições de enviar diretamente comunicação falando, eu tenho um conteúdo novo que é relevante para você, que tem fit com aquilo que você estava procurando antes. Então, criar esses mecanismos de retenção também é uma forma de gerar e crescer a receita do seu site. Então, retomando, né, ao cerne da pergunta, mais uma vez, basicamente é a forma mais estruturada para a gente conseguir dar um lift, né, rampar a receita do seu site, basicamente é criar mecanismos para adquirir usuários, ok? Seja através de SEO, seja através de tráfego pago, de referral, tem diversas estratégias dentro desse processo, e criar mecanismos também para reter esse usuário, pegar nome e e-mail dele, fazer com que ele aceite o envio de push notifications, celular, usar SMS, WhatsApp, então tem diversas estratégias também através da retenção. Maravilha, Ítalo. Então, aquisição e retenção, né, dos usuários. Adorei a sua explicação e queria te agradecer pela participação aqui nesse vídeo, por todos esses esclarecimentos, né, e convidar o pessoal para continuar acompanhando aqui os nossos conteúdos no canal da Monetize More em português. Se ficou mais alguma dúvida, deixa aqui pra gente nos comentários que logo a gente volta com mais conteúdo de qualidade. Obrigada, Ítalo, e até a próxima, pessoal. Obrigado, pessoal. Até mais.